5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, a Associação Nacional de Farmácias, sejam muito bem-vindos a este Parlamento. Doutora Emma Paulina, em si cumprimento os seus vice-presidentes, o seu diretor e o seu também diretor político-constitucional e membro da Comissão Executiva. Muito bem. O Grupo Parlamentar do Chega requereu esta audição à ANF. De manhã tivemos já aqui a ordem dos médicos sobre o mesmo assunto e gostávamos de ouvir a Associação Nacional de Farmácias sobre o assunto da escassez e da falta de medicamentos em Portugal. Vários relatórios têm vindo a apontar para que existe uma enorme falta de embalagens de medicamentos nas farmácias comunitárias. De manhã falámos também sobre o panorama que se apresenta nas farmácias hospitalares e nos próprios hospitais, nas instituições públicas de acesso à saúde, mas com a Associação Nacional de Farmácias gostaríamos de nos focar, de facto, por exemplo, neste número que em setembro de 2022, registaram-se 7,5 milhões de embalagens de medicamentos em falta, o que é mais do que 14% do que o agosto anterior e mais 114% do que o mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo que isto acontece, a situação tem-se agravando, tem-se vindo a agravar desde o verão até agora e o novo Ministro da Saúde, não sei se ainda lhe posso chamar novo, mas o Ministro da Saúde, Dr. Pizarro, disse ainda este sábado, afirmou à Antena 1 de que garantia que não havia falta de medicamentos em Portugal. Já de manhã tivemos aqui a ordem dos médicos a dizer que isso não corresponde à verdade, não corresponde ao que se passa no terreno, na prática clínica e aos pacientes e, portanto, nem os médicos nem os pacientes se habituam à falta de medicamentos, para utilizar a expressão utilizada pelo Primeiro-Ministro neste fim de semana, e o que eu gostava de saber era se os farmacêuticos também se conseguem habituar a esta falta de capacidade da dispensa do medicamento nas farmácias comunitárias. Nas farmácias comunitárias foram chamadas a dar o passo em frente na luta contra a pandemia nestes últimos 2 anos, foram chamadas a ser agentes de saúde de proximidade, e muito bem, a nosso ver, e agora vêm-se constrangidas com a dificuldade de fornecer aos seus clientes, aos pacientes, que vêm com uma prescrição médica na mão, uma boa resposta de saúde, o que acaba por enquadrar-se numa dificuldade ao acesso dos cuidados de saúde. E, portanto, essa era a primeira pergunta. Gostava de saber como é que, na realidade, as farmácias estão a gerir esta falta de medicamentosa, e sabemos que essa falta medicamentosa se está a dar nos antidiabéticos orais e também injetáveis, nos diuréticos, nos ansiolíticos, nos corticosteroides, em antipasmódicos, em fármacos para a hipercolesterolemia, para antiesténicos, enfim, uma série de classes medicamentosas onde são cerca de 858 medicamentos em situação de ruptura em Portugal, é o que está descrito nos últimos meses, 33 dos quais não têm alternativa terapêutica. Sabemos também que os territórios nacionais com menor coesão territorial, ou seja, os distritos de Bragança, Vila Real, os distritos com menos adesão também à dispersão que existe nas farmácias, Castelo Branco, Braga e Madeira, todos eles são regiões com falhas de abastecimento acima dos 80% e, portanto, a Associação Nacional de Farmácias tem com certeza aqui um papel a dizer como, em primeiro lugar, fazer o diagnóstico desta situação, para que, de facto, seja público e notório aqui no Parlamento que esta situação é emergente e que está a acontecer em Portugal, pese embora o Sr. Ministro da Saúde a negue, seja negacionista nesta falta de abastecimento e ruptura de medicamentos em Portugal, e, por outro lado, quais são as soluções que, a vosso ver, poderiam existir em Portugal para fazer face a esta verdadeira epidemia de falta de acesso a cuidados de saúde. São doentes, muitas vezes pediátricos. Vimos também, ainda hoje, saiu uma notícia dizendo que os xaropes de paracetamol e ibuprofeno nas especialidades pediátricas podem estar em risco de entrar em ruptura a muito breve trecho, e o que eu digo breve trecho é nos próximos dias. E, portanto, não só nas especialidades farmacêuticas pediátricas, mas também naquelas dedicadas aos idosos. Portanto, as pessoas, a Ordem dos Médicos hoje disse-nos aqui também que a dependência do medicamento acompanha o aumento da esperança média de vida e aumenta
a arte médica naquilo que é o conseguir fazer o maneio terapêutico de patologias que há poucos anos atrás eram patologias terminais e que não apresentavam poucos anos de sobrevida e que hoje em dia, graças à ciência, conseguem fazer esse aumento da sobrevida e, portanto, a dependência do medicamento é maior e temos que responder a essas situações para dar qualidade de vida e aumentar a esperança de vida das pessoas. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o Grupo Parlamentar do Chega não prescinde do tempo, porque acha que esta temática é da mais primordial importância e queria desde já agradecer à doutora Emma Paulino por, de facto, ter sido tão esclarecedora e quase epifânica nesta sua comunicação, porque ao mesmo tempo que temos o Ministro da Saúde a garantir à Antena 1 que não há falta de medicamentos em Portugal, vemos um representante de 94% das farmácias em Portugal. Portugal tem cerca de 3 mil farmácias, julgo eu, corrija-me se estiver errado. A doutora está aqui em representação de 2.700 e qualquer coisa farmácias, portanto 94% das farmácias, e traz-nos o relato daquilo que se passa no dia-a-dia, que são os farmacêuticos ao balcão a terem que dizer às pessoas: olha, desculpe, eu não tenho o seu medicamento, e a pessoa tem que ir a outra farmácia, a quarta farmácia, e depois finalmente a voltar ao médico para tentar ter uma nova prescrição. Isso, de facto, não se pode esconder o sol com a peneira, e as pessoas sabem as dificuldades que estão a existir em Portugal no acesso ao medicamento e estão a existir rupturas no medicamento em Portugal. E não é de agora. Queria também agradecer-lhe ter tido a frontalidade de nos vir aqui dizer que este problema é um problema que existe desde 2012, segundo as suas palavras. Portanto, o Governo não pode novamente utilizar as 3 grandes desculpas que utiliza para tudo hoje em dia. Ou é culpa ou é da guerra, ou é da seca, ou é das alterações climáticas, ou é da pandemia. Portanto, o problema com o medicamento é muito anterior às 3 grandes desculpas que o Governo usa para tudo. E, portanto, elas não podem ser aqui aplicadas. Aliás, já em 2019, o próprio Infarmed vinha reconhecer que existiam rupturas na linha de distribuição do medicamento. Essas rupturas na linha de distribuição do medicamento que foram reconhecidas pelo Infarmed em 2019, de 2019 para cá, a única coisa que aconteceu foi terem-se agravado. Os senhores, como estão na linha da frente e têm que atender os doentes que vos chegam ao balcão, têm que lhes dizer que não têm medicamentos para lhes prescrever. Têm toda a nossa solidariedade e foi por isso que o Grupo Parlamentar do Chega chamou aqui a Associação Nacional de Farmácias e agradeço-lhe muito pela frontalidade que teve nesta audição. Muito obrigado.